Imagina você tentar consertar um relógio sem abrir a tampa. Parece impossível, né? Durante muitos anos, a cirurgia de ouvido era parecida com isso. O cirurgião precisava abrir um acesso maior para conseguir enxergar estruturas extremamente pequenas, escondidas lá dentro do ouvido. Mas hoje, existe uma tecnologia que mudou completamente essa forma de operar. Em vez de abrir mais, o cirurgião faz exatamente o contrário. Ele entra por um caminho natural do corpo, com uma câmera de poucos milímetros, e consegue enxergar lugares onde muitas vezes o microscópio não consegue ver diretamente. Mas isso significa que o endoscópio é melhor que o microscópio? É exatamente essa pergunta que divide opiniões até hoje entre muitos especialistas. E é isso que eu quero explicar nesse vídeo. Hoje você vai entender como é que funciona a cirurgia endoscópica de ouvido e em quais situações ela pode trazer vantagens e por que, apesar de toda essa tecnologia, ela ainda não substituiu completamente a cirurgia tradicional. Primeiro, precisamos entender uma coisa. Quando estamos falando em cirurgia endoscópica de ouvido, não estamos falando de um robô que opera sozinho, nem de uma cirurgia feita por inteligência artificial. Quem opera continua sendo o cirurgião. O que muda é a forma de enxergar. Enquanto o microscópio observa o ouvido de fora para dentro, sempre em linha reta, o endoscópio leva a câmera para muito perto da doença. É como comparar assistir um jogo das arquibancadas como entrar no gramado. A visão muda completamente, e esse talvez tenha sido o maior avanço dessa técnica. Na maioria dos casos, o acesso acontece pelo próprio canal do ouvido, ou seja, sem necessidade de grandes cortes atrás da orelha. O cirurgião introduz um endoscópio rígido, equipado com uma câmera de alta definição. Essa imagem aparece ampliada no monitor. Enquanto segura o endoscópio com uma mão, ele opera com a outra utilizando instrumentos extremamente delicados. Dependendo do problema, ele pode reconstituir o tímpano, remover um colesteatoma, reconstruir os ossículos do ouvido ou realizar outros procedimentos da orelha média. Tudo isso aproveitando um caminho natural do próprio ouvido. Existe uma frase muito interessante na literatura. O endoscópio consegue ver ao redor da esquina. Parece estranho, né? Mas faz sentido. O microscópio ele enxerga muito bem, desde que tudo esteja na linha de visão dele. Só que o ouvido possui pequenos recessos escondidos. São justamente esses lugares que podem esconder doenças como colesteatoma. Com óticas de diferentes ângulos, o endoscópio consegue visualizar regiões que antes exigiam acessos muito maiores. E foi isso que despertou tanto interesse entre os cirurgiões. Agora eu quero saber de você. Se você precisasse fazer uma cirurgia, qual opção passaria mais confiança para você? Uma cirurgia feita por um corte maior ou uma cirurgia minimamente invasiva usando uma câmera? Muita gente acredita que quanto maior a cirurgia, melhor ela é. Outras pessoas pensam exatamente o contrário. Escreve aqui nos comentários. Quero ver como vocês enxergam isso. Essa provavelmente é a maior discussão entre os próprios otorrinolaringologistas. E a resposta é: depende. Se você entrar na internet, provavelmente vai encontrar quem diga que o endoscópio veio para substituir o microscópio. Mas a ciência mostra uma realidade bem mais interessante que essa. Nas timpanoplastias, por exemplo, grandes revisões mostram resultados auditivos muito parecidos entre as duas técnicas. A diferença aparece principalmente no acesso, menos dissecção de tecidos, menos dor no pós-operatório em muitos casos e melhor resultado estético. Ou seja, o objetivo não é curar mais, é chegar ao mesmo resultado de uma forma menos invasiva quando o caso permite, né? Mas agora a parte que pouca gente fala. O endoscópio também tem suas limitações. Como o cirurgião segura a câmera com uma mão, ele opera apenas com a outra. Já no microscópio, as duas mãos ficam livres. Isso faz diferença principalmente em cirurgias mais complexas, ou quando existe muito sangramento. Por isso, nem todo paciente é candidato à cirurgia exclusivamente endoscópica. Em ambos casos, a melhor escolha continua sendo o microscópio. Em outros, a combinação das duas técnicas oferece o melhor resultado. E é exatamente por isso que eu costumo dizer: a tecnologia nunca substitui o raciocínio do cirurgião. Ela amplia a capacidade dele tomar a melhor decisão. Se você gosta de entender como a medicina evolui e quer aprender mais sobre saúde do ouvido de forma simples e baseada em evidências, aproveite para se inscrever no canal. Toda semana eu publico conteúdos que mostram o que existe de mais atual na otorrinolaringologia. E a tecnologia continua evoluindo. Hoje já existem estudos e nós realizamos na prática cirurgias envolvendo imagens em 4K, sistemas em 3D, robótica,
realidade aumentada e até navegação cirúrgica semelhante a um GPS, ajudando o cirurgião durante alguns procedimentos. Mas mesmo com toda essa inovação, a principal conclusão das pesquisas continua sendo a mesma. Não existe uma técnica perfeita para todos os pacientes. Existe a técnica mais adequada para cada ouvido. Então, como funciona a cirurgia endoscópica de ouvido? Ela utiliza uma câmera extremamente pequena para acessar o ouvido pelo próprio canal auditivo, permitindo uma visão muito próxima e detalhada de estruturas que antes eram difíceis de enxergar. Isso pode significar menos cortes, menos agressão aos tecidos e uma recuperação mais confortável em muitos casos. Mas talvez o aprendizado mais importante desse vídeo seja outro. A medicina não evolui porque troca uma tecnologia por outra. Ela evolui porque aprende a escolher a ferramenta certa para cada paciente. E é exatamente isso que faz a diferença entre uma cirurgia boa e uma cirurgia excelente. Se você já assistiu a imagem de uma cirurgia de ouvido e ficou curioso para ver como tudo isso aparece na prática, me conta aqui nos comentários. Eu gosto de saber quais temas vocês querem ver nos próximos vídeos. E para continuar entendendo melhor a saúde dos seus ouvidos, eu recomendo 2 vídeos do canal. O primeiro é: quando o zumbido do ouvido é sinal de alerta? Porque muitas vezes o zumbido é o primeiro sintoma de alterações que merece investigação. Depois se assiste também sinais invisíveis de que você está perdendo a audição. Muitas pessoas convivem com uma perda auditiva gradual, sem perceber, e reconhecer esses sinais precocemente pode fazer toda a diferença.